Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Éticos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma viagem. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe, nos ajude aí a alçar voos cada vez mais altos, alcançando mais pessoas, levando reflexão, discernimento e, acima de tudo, claro, a palavra de Deus. E hoje, meus queridos, nós faremos uma viagem caótica. E quando nós falamos em caos, não estamos falando apenas de desordem visual. Estamos falando de algo mais profundo. Estamos falando de um momento em que aquilo que estava contido começa a ser liberado. Um momento em que o mundo começa a sentir a influência direta de forças espirituais que até então estavam restritas. E isso muda completamente o cenário, porque o caos bíblico não é falta de controle, é controle permitindo que algo aconteça. E essa é a tensão dessa viagem. O caos se manifesta, mas Deus continua soberano. É exatamente isso que nós vamos começar a ver a partir de agora. Na viagem anterior, nós vimos o céu falando, as trombetas foram tocadas e o mundo foi alertado. Juízos começaram a atingir a terra, a natureza foi abalada e os sinais foram dados. Mas agora nós entramos num novo nível, porque aqui em Apocalipse, no capítulo 9, não é mais apenas o ambiente que é atingido, são as estruturas espirituais que começam a se mover. O céu já falou, agora o abismo responde. Aquilo que estava preso recebe permissão para ser liberado. E quando isso acontece, não é apenas o mundo exterior que muda, é a experiência humana que começa a ser afetada de forma direta. E aqui existe um ponto fundamental. Nada disso acontece fora do controle de Deus. Tudo tem um limite, tudo tem um tempo, tudo tem um propósito. E é exatamente nesse momento que João nos leva para o início dessa visão. Então, aperte os cintos que a nave vai decolar. E como de costume, claro, iniciamos com o versículo 1 desse nosso destino de hoje, que é o capítulo 9. E diz assim: o quinto anjo tocou sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave para o poço do abismo. João agora vê algo extremamente específico, uma estrela, mas não uma estrela comum. O próprio texto deixa claro, ela já havia caído, ou seja, não estamos falando de um astro qualquer, estamos falando de um ser, um ser que já caiu. E quando a Bíblia fala de queda, ela está falando de rebelião. O próprio Senhor Jesus declarou isso lá em Lucas, no capítulo 10. Lucas capítulo 10 está aqui, no versículo 18, que diz assim: então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui João está vendo essa mesma realidade espiritual, mas agora em ação. E tem um detalhe que muda tudo. A chave foi dada a essa estrela. Ela não tomou, ela não roubou,
ela recebeu. Isso estabelece um princípio espiritual inegociável. O mal, ele não age com autonomia absoluta. Ele só vai até onde Deus permite. E essa chave não é qualquer chave, é a chave do abismo. O abismo nas escrituras é associado a um lugar de aprisionamento espiritual, um lugar onde forças demoníacas estão contidas, como vemos também lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 31. Vamos achar aqui o versículo 31. Onde diz assim: e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ou seja, o que João está vendo aqui é a abertura de algo que estava preso. E isso nos leva às interpretações escatológicas. Na visão futurista, esse evento aponta para um momento literal da grande tribulação, quando forças demoníacas são liberadas de forma inédita na história. Já na visão historicista, isso representa períodos da história em que o mal espiritual ganhou espaço e influência sobre as nações e sistemas. Já a visão idealista mostra uma realidade contínua. Sempre que Deus permite, o mal se manifesta como uma forma de juízo. E a visão preterista, ela relaciona-se a juízos espirituais associado aí ao contexto do primeiro século, especialmente sobre Jerusalém e o mundo romano ali, né? Mas todas essas visões, elas convergem em um ponto em comum. O caos não começa quando o mal quer. O caos começa quando Deus permite. E aqui, o abismo ainda nem foi aberto, mas a chave já está na mão de quem vai abri-lo. E no versículo 2 nós vemos isso. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça como de uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. Agora o abismo foi aberto, e a primeira coisa que sai dele não são as criaturas, é a fumaça. Isso estabelece uma ordem espiritual muito clara. Antes do ataque, vem a confusão. O texto diz que o sol e o ar escureceram, ou seja, a luz foi afetada, a clareza foi comprometida, a percepção foi distorcida. E quando a Bíblia fala de escuridão, ela não fala apenas de ausência de luz física, mas de ausência de verdade. Como está escrito lá em João, no capítulo 3. João, capítulo 3, vamos ver aqui. No versículo 19, diz assim: e a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Agora, aqui entra um ponto importante. Essa luz é literal? Os futuristas entendem que sim, que haverá uma abertura real do abismo com manifestações visíveis e físicas na Terra durante a grande tribulação. Já os historicistas, eles veem isso como um período da história em que a verdade foi obscurecida por sistemas e ideologias. Já os idealistas, eles interpretam como um princípio espiritual contínuo. Sempre que Deus permite, a confusão toma o lugar da clareza. E os preteristas, eles associam esse cenário a juízos espirituais ligados aí ao primeiro século
e especialmente ao colapso de Jerusalém. Mas, como sempre vemos, né, todas essas visões elas concordam em algo. Isso aqui aponta para um juízo real e em sua forma completa ainda está por vir, né? O que vimos hoje não é a plenitude desse evento, mas são sinais, ecos de algo muito maior. Uma reportagem publicada nesta semana no site do Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Bauru e região aponta que o Brasil ele atingiu um recorde histórico de afastamento do trabalho por transtornos mentais. É uma epidemia invisível, né? A manchete diz isso. Epidemia invisível. O Brasil bate recorde de afastamento por saúde mental. Veja os direitos do trabalhador em 2026, né? E aí a matéria diz, mais de 546 mil pessoas foram afastadas por questões como ansiedade, depressão e esgotamento emocional. Nunca tivemos tanto acesso à informação e, ao mesmo tempo, nunca houve tanta confusão. Nunca se falou tanto sobre liberdade e, ao mesmo tempo, nunca houve tantas pessoas presas dentro da própria mente. Isso não é o cumprimento direto de Apocalipse 9, mas aponta para uma realidade espiritual muito semelhante, né? Quando a fumaça sobe, a visão se perde. E aí, isso nos revela um princípio básico. O caos não começa com destruição visível. Ele começa nos versículos 3 e 4, com a perda da clareza. E vamos ver isso agora. Então, da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra, e lhes foi dado poder para ferroar como escorpiões. Receberam ordens para não danificar a vegetação nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Agora, o que era ambiente se torna ataque. Da fumaça saem gafanhotos, mas não são como os naturais, porque gafanhotos comuns, eles destroem plantações, né? Mas esses não tocam na vegetação. Eles atingem pessoas, e isso revela algo muito claro. Esses ataques, né? Esse ataque, ele não é natural, ele é espiritual e direcionado, né? Mas eles recebem poder como escorpiões, ou seja, não é morte imediata, é dor, é tormento, é sofrimento contínuo. Mas existe um limite, eles só podem atingir quem não tem o selo de Deus, né? Aqui existe uma linha espiritual muito clara, a proteção e a exposição. Agora, como entender esses gafanhotos, né? Os futuristas, eles entendem que esses seres são manifestações demoníacas reais liberadas durante a grande tribulação. E dentro dessa mesma linha, né, há também uma leitura consistente de que essas forças espirituais elas podem se manifestar, né, de uma forma física, e tecnológica também, né, como enxames de drones, por exemplo, né. Hoje, nações utilizam drones em ataques coordenados, com precisão, alcance e capacidade de atingir pessoas diretamente. O enxame organizado, direcionado, com poder de causar dor,
sem destruir tudo ao redor. Isso se aproxima daquilo que João descreveu, né? E interessante é que essa não é a primeira vez, né, que falamos sobre isso aqui, né, na nossa nave, né? Nós já fizemos uma viagem lá atrás sobre isso. Foi na viagem onde falamos sobre onde vivem os monstros, na viagem de número 19. Nós já levantamos exatamente essa possibilidade de que aquilo que João viu poderia se manifestar também através de sistemas de guerras modernos. E hoje nós vemos esse tipo de cenário diante dos nossos olhos, né? Os historicistas, né, eles veem isso como sistemas opressivos ao longo da história, né? Os idealistas, eles entendem como forças espirituais atuando continuamente no mundo. E os preteristas, eles associam ao juízo, né, do primeiro século, né? Normalmente tudo do preterista está voltado ao que aconteceu ali no primeiro século, né? Mas todas as visões, elas convergem para algo que é essencial. Existe um ataque espiritual real e ele tem um alvo. E a diferença entre ser atingido ou ser preservado não está na força da pessoa, está no selo. Porque quando o caos ele é liberado, a pergunta não é quem resiste mais. A pergunta é quem pertence a Deus, né? Nos versículos 5 e 6, nós temos a seguinte continuidade. Vamos lá. Aqui. Também lhes foi ordenado que não as matassem, mas que as atormentassem por 5 meses, com dor, com a ferroada do escorpião. Naqueles dias as pessoas procurarão morrer, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Agora o cenário se aprofunda, né? Que aqui o texto ele revela algo ainda mais perturbador, né? Eles não podem matar, mas eles podem atormentar. E isso muda tudo, porque não é destruição rápida, né? É um sofrimento prolongado. E João descreve essa dor como uma picada de escorpião, né? Uma dor que não destrói de imediato, né? Mas que consome por dentro, né? E o texto ele ainda vai além, né? As pessoas elas vão desejar morrer, mas não vão conseguir, né? E isso aqui não é apenas físico, né? Isso é mental, é espiritual, é existencial. Agora, dentro das interpretações, né, nas interpretações escatológicas, os futuristas, eles entendem isso como um tormento literal durante a grande tribulação, né, com sofrimento real e inescapável. Já os idealistas, eles veem aqui o retrato de uma humanidade aprisionada em angústias, né, sem Deus, vivendo um vazio que não consegue preencher. Já os historicistas, eles associam, né, esse tormento a períodos de grande opressão e sofrimento ao longo da história. E os preteristas, né, eles ligam esse cenário a juízos intensos ali sobre os que rejeitaram a verdade ali no primeiro século. Mas todas elas convergem sempre para o mesmo ponto, né? O afastamento de Deus gera tormento, não apenas externo, mas interno, né? Esse tipo de realidade é muito bem representada no filme O Poço, né? Lançado em 2019. É uma produção espanhola dirigida por Galder Gastelo Urrutia, né? Que se passa dentro de uma estrutura vertical, né? Dentro de uma prisão
onde as pessoas vivem em diferentes níveis, né? E aí, dependendo de uma plataforma de comida que vai descendo diariamente, né? Então, quem está no primeiro piso, lá no mais alto, né? Ele tem um acesso à comida, né? Mais limpa, né? A comida fresca, né? E conforme vai descendo, né? Quem está embaixo vai sofrendo porque os que estão em cima têm mais liberdade de comer e o pessoal de baixo fica com a sobra, né? Mas o ponto mais perturbador do filme é que esses prisioneiros eles vão mudando de nível periodicamente, sem saber para onde eles vão, né? Então um dia eles podem estar em cima e no outro eles podem estar lá no fundo, né? Sem qualquer chance de sobrevivência digna. E isso transforma completamente o comportamento humano. As pessoas que tinham consciência, elas perdem a sensibilidade. Pessoas que tinham controle, elas se tornam desesperadas, né? O sistema, ele não precisa matar imediatamente. Ele faz as pessoas viverem em um ciclo contínuo de sofrimento. E isso conecta diretamente com esse trecho aqui de Apocalipse, capítulo 9. Porque aqui o juízo, ele não é a morte imediata, ele é a permanência no sofrimento. E para entender esse tormento, João não apenas relata, ele descreve nos versículos do 7 ao 10 o seguinte: os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham tinham na cabeça algo semelhante a coroas de ouro, e o rosto parecia humano. Os cabelos eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Vestiam uma couraça semelhante ao ferro, e suas asas rugiam como um exército de carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas que ferroavam como escorpiões, e por 5 meses tiveram poder para atormentar as pessoas, né? Agora, João não apenas vê, ele descreve. E o que ele descreve é uma composição, né? Uma mistura aí de elementos, né? De cavalos preparados para a batalha, né? Isso já havia sido usado nas escrituras como uma imagem de invasão e juízo. Lá em Joel, no capítulo 2, né? Os gafanhotos, eles são comparados a cavalos correndo para a guerra, né? Ou seja, João estava vendo algo que carregava o mesmo princípio, né? Avanço, força, impacto inevitável. Mas a descrição aqui, ela vai além, né? Coroas de ouro, aparência de autoridade, rosto humano, né? Inteligência, cabelos de mulher, né? Sedução, né? Então, dentes de leão, né? Que podem significar destruição, né? Tudo isso junto revela um padrão. O mal, ele não se apresenta apenas como ameaça, ele também se apresenta como algo convincente, algo que parece legítimo. E isso ecoa um princípio espiritual já revelado lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Deixa eu ver aqui. No versículo 14, que diz assim: mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, nem tudo que parece bom vem de Deus. E João continua: eles têm couraças de ferro, proteção, resistência, né? Dificuldade de ser vencido. E o som de suas asas é como de um exército avançando. Isso não é algo isolado, é coletivo, massivo, né? Mas o ponto final da descrição está na cauda. Eles têm cauda como de escorpiões, com ferrões e poder de ferir. E isso nos conecta diretamente com a linguagem
espiritual, né, das Escrituras. Lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, diz assim, versículo 19, aqui, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano, né? Ou seja, não é apenas físico, é espiritual. Agora o quadro está completo. A aparência que engana, estrutura que resiste, poder que fere. E dentro das interpretações escatológicas, nós temos as seguintes visões, né? Os futuristas, eles entendem essa descrição como algo literal ou semi-literal, né? Podendo envolver manifestações demoníacas visíveis ou até sistemas de ataques avançados, né? Como nós já citamos aqui, né? Como drones ou helicópteros até, né? Os historicistas, eles veem símbolos de forças opressivas, né? Ao longo da história. E os idealistas, eles interpretam como um padrão contínuo, né? Do mal tentando enganar e seduzir e destruir. E os preteristas, eles associam a linguagem simbólica, né, a juízos do primeiro século. Mas todas convergem em algo essencial, né? O mal, ele não chega como uma ameaça evidente. Ele chega parecendo forte, parecendo belo, parecendo confiável, mas no fim ele sempre fere, né? Agora, no versículo 11, vamos lá, diz assim: seu rei é o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro terror passou, mas ainda vem outros dois. Então, esses seres, eles não estão agindo sozinhos. Eles têm um rei. E isso muda completamente a leitura do texto, porque o caos, ele não é aleatório, ele é organizado, né? Estruturado, direcionado. João identifica esse líder como o anjo do abismo e ele recebe dois nomes. Na verdade, é um nome, né, em duas línguas diferentes, né? O nome é o mesmo, o significado é o mesmo, né? Abaddon em hebraico e Apolion em grego, né? Só que ambos significam a mesma coisa, que é destruidor, né? E isso revela a essência desse sistema. Não é confusão por acaso, é destruição com propósito. E aqui existe uma conexão importante com o que Jesus disse lá em João, novamente no capítulo 10, né? Só que no versículo no versículo 10, né? Que diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Ou seja, o que João está vendo é a atuação organizada desse princípio. Mas existe um ponto que não pode ser ignorado. Esse rei, ele não é soberano. Ele está debaixo da permissão de Deus. Ele só age porque lhe foi permitido agir. E isso mantém uma verdade central da nossa viagem. Mesmo no caos, Deus continua no controle. Agora, dentro das interpretações escatológicas, né, os futuristas, eles veem aqui um líder espiritual real associado ao governo das forças demoníacas durante a grande tribulação. Já os historicistas, eles associam a sistemas organizados de destruição ao longo da história. Os idealistas, eles interpretam, né, como um princípio contínuo do mal atuando de forma estruturada no mundo. E os preteristas, né, eles relacionam a figuras e sistemas de poder do primeiro século. E agora, o que sempre vemos aqui é que todas convergem em algo essencial.
O mal, ele não é desorganizado, ele tem direção, ele tem estratégia e ele tem liderança. A única coisa que ele não tem é a palavra final, né? Então, João interrompe a descrição, mas não para trazer alívio, para alertar, porque o primeiro ai, ele passou, né? Tudo que vimos até aqui não foi o auge, foi o começo. Fumaça, confusão, tormento, nada disso foi o fim. Foi apenas o primeiro estágio aí, né? E agora o texto ele nos prepara para algo ainda mais sério, né? Porque quando a Bíblia ela usa a palavra ai, ela não está apenas expressando dor, ela está anunciando juízo, né? E aqui fica claro que o juízo não terminou, ele está avançando, né? Isso revela algo importante, né? Deus, ele não derrama tudo de uma vez, né? Ele permite, ele revela e então ele intensifica. E esse versículo nos coloca exatamente neste ponto, entre o que aconteceu e o que ainda está por vir. O que vem a seguir não é menor, é mais profundo, é mais direto e mais intenso também, né? Nós temos agora o sexto anjo. Vamos lá. Cadê? O sexto anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que está na presença de Deus. A voz diz ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então, os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar um terço da humanidade, né? Então, agora a cena muda completamente. Uma nova trombeta é tocada e um novo nível de juízo começa. João ouve uma voz vinda do altar diante de Deus, ou seja, isso não vem do acaso, vem do trono, e a ordem é clara: soltem os quatro anjos. Mas observem, eles estavam presos. Isso se conecta com o que vemos na segunda carta de Pedro, né? No capítulo 2, no versículo 4, que diz assim: pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram, ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Forças espirituais mantidas em prisão, aguardando o tempo determinado. E o texto é específico: hora, dia, mês e ano. Nada aqui é improviso, tudo é determinado. Isso também ecoa no que vemos lá em Daniel, no capítulo 12, no versículo 7, que diz assim: deixa eu ver aqui. O homem vestido de linho, que estava sobre o rio, levantou as duas mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene àquele que vive para sempre e disse: passará um tempo, tempos e meio tempo. Quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão, onde o tempo do fim é contado, definido e limitado. Nada acontece fora do tempo de Deus. Nada acontece fora do controle de Deus. E o resultado é direto. Um terço da humanidade é atingido. Agora não é mais tormento, é morte mesmo, né? Dentro das interpretações escatológicas, né, os futuristas eles entendem esse evento como literal, né? Lá durante a grande tribulação, né, com o juízo físico, real e global, né?
Já os historicistas, eles veem aqui grandes guerras, né, e movimentos destrutivos aí ao longo da história. Já os idealistas, eles interpretam como a progressão contínua aí do juízo de Deus sobre a humanidade. E os preteristas, né, mais uma vez, eles associam isso a conflitos e juízos ligados ao primeiro século. Mas, né, como sempre, todas elas convergem para algo que é essencial. O juízo, ele não é descontrolado, ele é progressivo e ele está sob a autoridade divina. Quando esse nível ele é alcançado, o que vem a seguir não é menor, é maior, mais intenso e mais abrangente, né? E agora, nos versículos 16 e 17, João nos leva a um novo nível dessa visão, né? Se antes nós vimos a liberação, agora nós veremos a escala, né? Então diz assim: ouvi que seu exército era constituído de 200 milhões de soldados a cavalo, né? Em minha visão, vi os cavalos e os cavaleiros montados neles. Os cavaleiros usavam couraças vermelhas, azul escuras e amarelas. Os cavalos tinham cabeças como as de leão e da boca lhes saíam fogo, fumaça e enxofre. Agora João revela algo que foge completamente da lógica humana. O número desse exército é 200 milhões, né? E João fez questão de dizer: eu ouvi o número, ou seja, não é uma impressão, não é exagero, é algo que foi declarado, né? Para a época de João, isso era totalmente impossível, né? Mas hoje nós vivemos em um mundo onde essa escala ela já não parece tão impossível, né? Uma reportagem recente, né, mostrou que forças militares já estão desenvolvendo sistemas de controle baseado em enxames de máquinas autônomas, né, incluindo drones e robôs terrestres, né, operando aí em grupo. Né. Nessa reportagem aqui do site Tom's Hardware, né, nós vemos a apresentação de robôs militares operando em conjunto, como uma verdadeira matilha de ataque. O conceito é claro, né? Não vencer pela força, né? Pela força individual, mas pelo volume, né? Máquinas coordenadas atuando simultaneamente, né? Em grande número. E isso muda completamente aí a forma de como as guerras elas são conduzidas, né? Agora observe, né? João ele descreve um exército, né? Numeroso, organizado e com uma grande capacidade destrutiva, né? Uma capacidade destrutiva em larga escala, né? Isso não é o cumprimento direto de Apocalipse 9, né? Mas revela algo importante. Aquilo que antes parecia impossível já começa a se tornar concebível, né? E isso mostra algo importante. A visão, ela ultrapassa o tempo em que ela foi escrita, né? Então, João descreve aquilo que ele vê, né? Cavalos com aparência de guerra, cavaleiros com couraças, né, de cores intensas, né? Fogo, azul, enxofre, né? E as bocas, né, desses cavalos que saem fogo, fumaça, enxofre, né? Isso, né, conecta diretamente com a linguagem de juízo das Escrituras, né? Lá, como vemos em Gênesis, no capítulo 19, no versículo 24. Não separei aqui, mas essa passagem ela fala exatamente quando Deus julga Sodoma e Gomorra, enviando fogo e enxofre, né, sobre as cidades. Ou seja, o que João está vendo aqui não é apenas guerra, é juízo, né? E agora, dentro das interpretações escatológicas, né,
nós vemos basicamente o que nós temos visto, né, no geral, né? Os futuristas, eles entendem que esse exército como algo literal, né? Podendo envolver forças humanas e espirituais ou até tecnologias de guerra em escala massiva. Já os historicistas, eles associam a grandes impérios e exércitos ao longo da história. Os idealistas, eles interpretam isso como uma manifestação contínua do juízo de Deus e da destruição em larga escala, né? E os preteristas, né, eles relacionam aí a forças militares aí do mundo antigo, né? E o que todas, né, têm de comum aí, de algo essencial, né, é que o juízo aqui, ele atinge por proporções globais, né? Não é mais localizado, não é mais limitado. É uma escala que o mundo inteiro, né, não consegue ignorar. Agora, nos versículos 18 e 19, o texto passa, né, deixa de anunciar e passa a mostrar, né, o impacto. Então diz assim, 18, 19. 1/3 da humanidade foi morto por essas 3 pragas que saíam da boca dos cavalos: fogo, fumaça e enxofre. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda tinha cabeças como de serpente, com as quais feriam as pessoas, né? Então, 1/3 da humanidade é atingido. Isso não é simbólico, não é algo pequeno, né? Isso é uma escala global, né? E João, ele identifica aí 3 elementos: fogo, fumaça e enxofre, né? E quando essa escala se revela, o impacto ele deixa de ser apenas individual, ele passa a ser coletivo, né? É uma representação muito forte aí desse tipo de cenário que aparece aí até no, né, que a gente pode relacionar, contextualizar com o filme Extermínio, né, de 2002, né, que é uma produção aí dirigida por Danny Boyle, né, e que mostra aí o colapso completo da sociedade após a liberação aí de um agente que transforma as pessoas, né, em seres humanos dominados pela violência. E o que mais chama a atenção aí no filme não é apenas a ameaça em si, mas é a velocidade com que tudo desmorona, né? Cidades ficam vazias, sistemas entram em colapso e a humanidade ela perde completamente o controle. Isso nos ajuda a entender melhor o que o João está descrevendo aqui, não como um evento isolado, mas como um cenário de colapso em larga escala, né? Só que agora o foco não está nos elementos em si, mas está na origem do poder, né? O texto diz que o poder está na boca e na cauda, né? Na boca, aquilo que sai, né? Destruição visível, e na cauda, aquilo que fere por trás, né? A destruição que surpreende, né? E João descreve essas caudas aí como serpentes, né? Isso nos leva aí diretamente ao princípio do engano, né? Como vemos, né, lá em Jeremias, no capítulo 8, aqui é Jeremias, no versículo 17, diz assim: enviarei essas tropas inimigas entre vocês, serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas os morderão e vocês morrerão. Eu, o Senhor, falei. Onde serpentes são associadas a juízo de destruição inevitável. Ou seja, não é apenas força, é engano, mas destruição atuando juntos, né? Agora, dentro das interpretações aí escatológicas, né, os futuristas eles entendem, né, esse cenário como um juízo literal, né, com destruição em massa aí durante a grande tribulação. Já os historicistas, né, eles associam aí a guerras devastadoras aí ao longo da história. Os idealistas, eles interpretam como o avanço do mal e do juízo aí
em larga escala no mundo, né? E os preteristas, obviamente, que eles relacionam aí a conflitos, né, intensos do mundo antigo, né? Mais especificamente do primeiro século. Mas, né, o que todas, né, concordam, né, em algo essencial é que quando o juízo alcança esse nível, não há como ignorar. E mesmo assim, o texto ainda vai mostrar ali nos versículos 20 e 21 que muitos não se arrependeram, né? Não se arrependerão, vamos dizer assim, né? E aqui, versículo 20: aqueles que não morreram dessas pragas ainda se recusaram a arrepender-se de seus atos perversos. Continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedras e madeira. Ídolos que não podem ver nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus assassinatos, suas feitiçarias, sua imoralidade sexual e os seus roubos, né? Depois de tudo isso, né, o texto revela algo que é ainda mais profundo. O grande problema não é apenas o juízo, né? É o coração humano. Mesmo depois de ver, mesmo depois de sofrer, mesmo depois de perder, ainda assim não se arrependem, né? E isso revela algo sério, né? O sofrimento por si só, ele não transforma ninguém, né? O texto diz que continuam adorando ídolos, coisas que não veem, não ouvem e não andam, né? Isso ecoa diretamente com o que já foi denunciado nas Escrituras. Lá em Salmos, no capítulo Salmos, no capítulo 115, né, nos versículos do 4 ao 7, que diz assim: seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formado por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqui, os ídolos são descritos exatamente assim: sem vida, sem voz, sem ação. Ou seja, o ser humano ele continua confiando naquilo que não pode salvá-lo. E aí João vai além, né? Assassinatos, feitiçaria, imoralidade, roubo, né? Isso não é apenas comportamento, é estilo de vida, né? E isso também se conecta aqui, né, com o que Paulo descreve lá na carta aos Romanos. Deixa eu abrir aqui a carta aos Romanos. Tá aqui. Ó. No capítulo 1, nos versículos do 28 ao 32. Vamos lá. 28. Pois ser 28. Não, aqui mesmo. Aqui. Uma vez que consideraram que o conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídios, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merecem morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo, né? Onde uma sociedade que rejeita Deus é entregue aos seus próprios caminhos, né? Ou seja, o problema não é a falta de sinal, não é a rejeição da verdade, né? Na verdade, é a rejeição da verdade, né? E isso fecha o capítulo com um alerta muito claro. O juízo ele revela, mas não obriga ninguém a mudar. Depois de
tudo o que vimos, a pergunta não é sobre o mundo, é sobre nós, porque o texto deixa claro, mesmo diante do juízo, muitos não se arrependem, né? E isso nos confronta, né, diretamente. Porque qual é a nossa resposta, né? Porque não basta ouvir, não basta entender, né? É preciso responder. E a resposta que Deus espera é arrependimento, né? É reconhecer que sem Ele não há direção, não há salvação, não há vida, né? E hoje você pode tomar essa decisão, né? Se você quer entregar a sua vida a Cristo, né? Se você quer se reconciliar com Deus, ore comigo agora, né? Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que necessito da tua graça. Eu creio que morreste por mim na cruz e que ressuscitaste para me dar a vida eterna. Eu entrego a minha vida em suas mãos. Perdoa os meus pecados, transforma meu coração e guia os meus passos. Eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a viver de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Prevaleça sempre a tua vontade e para a honra e glória do teu nome, que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Né? Então, se você fez essa oração aí com sinceridade, né, do fundo do seu coração, escreva aqui nos comentários, né? Eis-me aqui, Senhor, e seja muito bem-vindo aí ao corpo de Cristo, né? Nós estamos aqui para ajudar você aí a caminhar, né, nessa nova vida, né? Estamos aqui para caminhar com você nessa nova jornada, né? Porque a jornada ela continua, né? Como vimos até aqui, isso aí não é o fim, é apenas o começo de algo ainda mais profundo, né? Porque na nossa próxima viagem aqui, em Apocalipse 10, não veremos apenas juízo, veremos revelação, uma pausa no meio do caos, mas não uma pausa vazia, né? É uma pausa que revela o controle, o propósito e a continuidade do plano de Deus, né? Se até aqui nós vimos aí o impacto do juízo, né? Na próxima viagem nós vamos entender o que está por trás dele, né? E como vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem, né? Essa viagem aí caótica, né? Espero que vocês tenham gostado também, e mesmo que não tenham gostado, né? Eu peço aí que deixe aí o seu comentário, o seu testemunho, uma crítica, uma sugestão, uma opinião, uma reclamação, um pedido de oração, né? Aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos realmente tocado, né? E se você realmente tem um pedido de oração ou quer que nós coloquemos aí o seu nome aqui no nosso mural da intercessão, né? Deixe aí nos comentários aí que nós vamos estar orando por você, né? E dessa forma você vai estar aí fazendo parte, né, da nossa tripulação, aí vai fazer parte, aí vai ser integrante aí da nave Éticos, né? Outra forma também de se tornar aí um tripulante da nossa nave é se inscrevendo no canal aí, curtindo e compartilhando essa viagem, né? E se você ficou até aqui, né, não deixe de aguardar aí até o final e ouvir a nossa musiquinha de encerramento aí, né? Nossa vinhetinha de ensinamento e nos dizer aí nos comentários o que ela significa, qual a relação dela com a nossa viagem, né? O que ela transmite para você, né? E não esquecemos jamais, melhor do que sermos céticos,
é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem.